Como saber se eu tenho lipedema? Quais são as principais características, os principais sintomas, onde eu me encaixo, aonde eu me enquadro e se é necessário gabaritar todos os sintomas, todas as características. Esse vídeo é para você que por um acaso já leu alguma coisa sobre, se identificou e precisa saber como é que você vai fazer para diagnosticar. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Pois bem, o lipedema ele foi documentado pela primeira vez lá em 1940 por dois médicos alemães, Edgar Allen e Edgar Eines, lá na Clínica Mayo, que é uma renomada instituição de pesquisa nos Estados Unidos. E apesar de ter uma prevalência de 9 a 12% da doença no público feminino, essa doença ela não é muitas vezes ensinada nas faculdades da área da saúde, seja na nutrição, seja na psicologia, na fisioterapia e até mesmo na medicina, o que acaba prejudicando muito mais o diagnóstico e, como consequência, o tratamento. Acaba por ser uma grande quantidade de mulheres acometida por essa doença. E cada uma delas tem uma bioindividualidade. O que significa isso? Que não necessariamente todas vão gabaritar todos os sintomas e todas as características. É necessário fazer uma avaliação clínica. E a partir dessa avaliação, a gente inicia o tratamento adequado. Mas vamos lá, qual é o tipo da avaliação? Como é feito esse diagnóstico? Vou explicar agora para você cada um deles. E se você se identifica com algumas dessas características, eu já te indico para buscar logo um médico vascular ou então algum médico que entenda da doença, que tenha familiaridade com o assunto, para conseguir fazer o diagnóstico para você e então você iniciar o tratamento adequado. Primeiramente, você vai observar se você já passou por determinados estágios na sua vida que teve alterações hormonais. Começando lá pela menarca, então se você está saindo da adolescência e entrando na vida adulta e teve já a primeira menstruação, é quando a gente tem a primeira alteração hormonal. Nessa primeira alteração, a gente já consegue identificar alguns aspectos do lipedema, que é o aumento do volume da parte inferior, seja nas coxas e nas panturrilhas e às vezes acomete os braços também. Então aí você já vai observar, se você já passou dessa fase, você já está na vida adulta, você vai observar também alterações na gravidez. A gravidez é um processo que passa por uma grande flutuação hormonal, que muitas vezes é regida ali pelo estrogênio, e o estrogênio ele é predominante na manifestação do lipedema. Outra alteração hormonal que também acontece é quando essa mulher ela acaba passando por um processo de grande ganho de peso. Ali a gente tem muitas alterações hormonais, e então essa manifestação do lipedema acaba acontecendo. Outra mudança hormonal é na menopausa. Isso mesmo, você pode ter passado a vida inteira sem o lipedema ter se manifestado por conta de bons hábitos alimentares, atividade física, controle do estresse, etc. Mas chegou lá na menopausa, você teve essa mudança hormonal e do nada você teve muito ganho de peso, maior ganho de peso na região das pernas, uma celulite que você nunca teve, então ele se manifestou. Aí é outro sinal que você precisa se autoanalisar também. Outra característica que você precisa observar é se na sua família existem outras mulheres com o mesmo biotipo de físico. Ou seja, se sua mãe, sua tia, sua avó, alguém próximo, alguma mulher próxima que seja do mesmo sangue, que tenha as mesmas características. E essas características, elas são bem presentes em todas as mulheres dessa família, porque é uma doença genética, então ela é transmitida pelo DNA, não tem como a gente alterar. Por isso que a gente não sabe a fisiopatologia da doença, como é que ela surge e como que ela vai se manifestar, porque é uma alteração lá no gene, lá num pedacinho bem pequenininho do DNA. Então ainda não é possível a gente analisar, porque mais estudos estão sendo realizados, mais pesquisas estão sendo feitas para descobrir como é que a gente chega na cura, qual o melhor tratamento, qual o tratamento ideal. Por isso que eu falo para vocês que o lipedema ele é uma doença com uma bioindividualidade muito grande. Então o que pode se manifestar numa mulher provavelmente não vai se manifestar na outra. E o que faz bem para uma pode não fazer muito bem para outra. Aí você precisa de um profissional capacitado para conseguir te ajudar da melhor forma possível. Seguindo as próximas características do lipedema que você vai se autoanalisar para saber se você tem ou não, é se você sente muita dor nas pernas, muito cansaço, aquela perna pesada. Tudo isso acaba intensificando também
quando, por exemplo, você começa a fazer o uso de anticoncepcional. Aí já está uma outra alteração hormonal que também acontece. E quando você começa a utilizar esse anticoncepcional, seja lá na adolescência, ou quando você começa a ter relações e você vai no ginecologista e ele recomenda que você comece a utilizar o anticoncepcional, esse lipedema ele pode se manifestar. Então você precisa ficar bem atenta também. Outra característica é quando você passa por um momento estressante muito grande. Que momentos podem ser esses? Pode ser uma cirurgia invasiva, por exemplo, eu tive ali um ganho de peso, emagreci, fiquei com uma barriguinha flácida. Aí eu quero fazer uma cirurgia plástica e faço uma abdominoplastia. Isso é uma cirurgia grande. E aí, talvez, o seu lipedema não tivesse sido manifestado, mas quando você passa por essa cirurgia, do nada você começa a ganhar muita gordura na região inferior. Isso pode acontecer e não é incomum de acontecer. Já atendi pacientes com esse tipo de caso. Outro momento estressante também é a perda de um ente querido ou então a perda de um animalzinho. Sim, o estresse grande faz o lipedema se manifestar. São outras situações que você precisa observar também. Mais uma característica que você pode observar é se a gordura contida na região das pernas, dos braços, ela é maior, ou seja, desproporcional ao seu tronco. Então, se você já observa ali uma desproporcionalidade, já é um indicativo que talvez você possa ter lipedema, mas calma, porque não é tão simples assim, não é só se olhar no espelho e achar que eu tenho uma celulite aqui, então significa que eu tenho lipedema. Não é bem assim. Por quê? A gordura do lipedema, ela é muito diferente da gordura da obesidade. A gordura da obesidade, ela é uma gordura mais molinha, mais flácida, ela é mais maleável, ou seja, com dieta, com treino e também com procedimentos estéticos, ela vai embora. Ela some, você nunca mais vê aquela gordura na sua vida. Mas já no lipedema é uma gordura resistente, que a gente chama de uma gordura mais fibrótica. Ela é mais firme, então ela é difícil de sair, não sai com uma dieta normal, uma dieta de emagrecimento, não é bem assim, precisa de uma dieta específica. E específica para quem? Para quem tem lipedema e para quem tem reações com determinados alimentos, que inclusive esse é um assunto para um outro vídeo. Eu vou falar para vocês quais são os alimentos que você precisa evitar se você tem lipedema, mas hoje a gente vai continuar falando sobre o diagnóstico. Essa gordura que é mais difícil de sair, ela forma fibroses, e essas fibroses são furinhos mais densos, e isso você vai conseguir observar tanto na parte anterior, ou seja, na parte da frente das pernas, como na parte posterior, que é a parte de trás das pernas. Então você consegue observar nesses dois locais. Observado isso, olhei no espelho, eu acho que tem a ver, eu acho que eu me identifico. Tem pessoas na minha família com as mesmas características. E agora, Lari? Qual é o médico que eu preciso procurar que vai me dar esse diagnóstico? Prioritariamente, você precisa procurar o médico vascular. É ele que trabalha com essa parte de circulação, porque o lipedema, ele é uma doença crônica com problema circulatório. Por isso que você precisa imediatamente procurar um médico vascular. Até porque é esse médico que realiza também a cirurgia do lipedema. Caso você não encontre um médico vascular, você precisa encontrar algum médico que entenda do assunto, que saiba da doença e que saiba sim fazer o diagnóstico clínico. Por que clínico? Porque o lipedema ele é visual. Então o médico vai analisar visualmente quais são as características dessa gordura. Tem outras formas de diagnosticar também com alguns exames específicos, como por exemplo ultrassom, outros tipos de exames que são realizados pelos médicos, mas que são um pouquinho mais difíceis de serem encontrados. Então o diagnóstico ele é muito mais clínico, até porque alguns marcadores inflamatórios nos exames eles sempre vão estar muito bem, porque é o lipedema que capta toda essa inflamação. Então, por exemplo, marcadores inflamatórios como interleucina 6, interleucina 8, TNF-alfa, são marcadores inflamatórios que acabam sendo manifestados nos exames quando a gente tem alguma inflamação aguda. Mas o lipedema é uma inflamação crônica, então dificilmente isso vai ser detectado nos exames, por isso que você precisa de um médico que saiba analisar visualmente como é o aspecto do seu lipedema. Pois bem, sabendo disso tudo,
tendo esse diagnóstico, você já precisa imediatamente começar o seu tratamento. Então não fica desesperada só porque você descobriu o lipedema, porque o lipedema ele não é uma sentença, ele é uma descoberta, ele é uma libertação para que você comece a ter hábitos saudáveis para o resto da sua vida. Não significa que você nunca mais vai poder fazer coisas que você gostava de fazer antes, simplesmente agora você tem a informação. Você tem a informação de ter hábitos mais saudáveis, de comer mais saudável, sabendo que isso vai refletir numa melhora do aspecto da sua pele. Porque o lipedema, ele pede um estilo de vida mais saudável. E isso mostra que a gente tem que estar sempre em busca de uma versão melhor de nós mesmas. E não apenas se entregar para a doença, sabe? Ficar desacreditado do tratamento, achar que para você não resolve, porque não é bem assim. Então ele é individual, de mulher para mulher. E aí você precisa se encontrar no seu equilíbrio, o que faz bem para você e como que você se sente melhor dessa forma. Porque se você se entregar, por exemplo, não vou mais cuidar da alimentação porque não vai resolver mesmo. Você pode acabar desenvolvendo, por exemplo, transtornos alimentares. E esses transtornos alimentares podem te levar a um estresse muito maior. Esse estresse pode aumentar a liberação do cortisol e esse cortisol vai intensificar a sua inflamação. Então, se entregar para a doença nunca é o melhor caminho. O melhor caminho é sim você iniciar o tratamento adequado para você ter uma melhor qualidade de vida, ter sim uma vida funcional e com uma pele muito melhor para você mesma, o seu estilo de pele. Lembrando que você não tem que se comparar com nenhuma outra mulher. Então vamos controlar esse estresse, vamos encontrar o melhor tipo de tratamento para você. Então se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e faz um favor, deixa um comentário aqui o que mais que você quer saber sobre lipedema. Enquanto isso, eu te deixo o convite para você continuar aproveitando todos os conteúdos que tem aqui no canal sobre saúde, fitness, educação física, fisioterapia e tudo que o canal tem de informativo para você. Então um abraço e até o próximo vídeo.